Então a segunda leitura ela é muito clara que São Paulo vem dizer para a gente. Aí eu vou continuar. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria. Repare que nenhum poderoso deste mundo conheceu a sabedoria. É a sabedoria que eu acabei de dizer. A sabedoria de entender que Deus é santo, santo, santo. E que sem Ele a gente não pode nada. Que sem Ele a gente não consegue a salvação. Esses grandiosos não conseguem se salvar justamente por causa que não tem misericórdia nem compaixão pelo outro. Porque quando você tem misericórdia e compaixão pelos os pobres, você tem sabedoria de Deus. Por quê? Porque Deus te deu aquela sabedoria de você saber entender que tem um pobre precisando de comer, enquanto você está na fortuna. Por isso que os ricos não conseguem, muitas vezes, entrar no reino dos céus por causa disso. Porque quando a pessoa quer mais, ter mais. É por isso que muito pobre também acaba indo para o inferno, justamente por causa disso. Porque não tem nada. Aí começa a ter alguma coisa. Aí começa a ter ganância. Trabalha domingo a domingo. Não tem descanso. Não tem tempo para a família. Então é isso que o São Paulo está dizendo para você e para mim hoje. Os grandes poderosos não podem ter sabedoria, não têm sabedoria por causa que eles não param para refletir sobre Deus, não param para ouvir a palavra de Deus. Então não consegue chegar ao ponto de ter essa sabedoria divina. Tem a sabedoria terrena, porque quanto mais tem, quer ter mais, usa estratégia, usa o que for preciso para poder conseguir mais dinheiro. Mas isso não quer dizer que eles vão para o céu. Que tá no... Não quer dizer isso não. Então ser rico, veja bem, para você entender melhor, um rico, ou eu compro uma joia de 5 mil reais, 10 mil reais. Ele passa na frente de um pobre, ali na meio da rua, um mendigo, tem coragem de dar R$ 1. Pecado mortal. Pecado mortal. Gente, tenha cuidado, vamos ter cuidado com essa questão de ganância. Se Deus te dê isso, mas compreenda e entenda que você tem que ajudar os pobres. Não é um real, R$ 2, é com muito dinheiro também. Porque você tem muito, quando você tem, você pode dar mais os pobres. Então, quanto mais você dá mais, você tem mais possibilidade e a sabedoria de entender que Jesus te salva, pode te salvar. E também não é só ajudar o pobre, é ajudar os pobres e ter os 10 mandamentos em prática, botar os 10 mandamentos em prática e participar da igreja. É isso aí. A sabedoria é essa que São Paulo está falando. Aí vem falar assim: nenhum dos poderosos deste mundo conheceram essa sabedoria, pois se a tivesse conhecido, não teria crucificado o Senhor da glória. Se eles tivessem sabedoria, os poderosos, os doutores, governadores, tivessem sabedoria que nós temos hoje, eles não tinham matado Jesus. Vocês entenderam? O que São Paulo está dizendo? Ele falou assim, ó, se tivesse conhecido, não teria crucificado o Senhor da glória. Por que não tem crucificado? Porque tinha reconhecido que Jesus era Deus, o Salvador. Então, não tinha por que eles, digamos assim, eles crucificar Jesus. Reconhecendo que Jesus é o Rei da Glória, é o Rei dos Reis. Então, nós temos que ter cuidado para não estar crucificando Jesus também. Porque quando a gente nega Jesus, está crucificando ele. Quando a gente não segue os mandamentos, está crucificando Jesus. Não adianta, porque é pecado. Pecado, quem causou o pecado foi a morte. Quem causou a morte foi o pecado mortal de Adão e Eva. E quem causou a morte de Jesus? O pecado de Adão e Eva, através das humanidades. As próprias pessoas que Jesus criou, que matou. Ou seja, que Deus fez, nós mesmos matou o próprio Jesus, o Rei da Glória. Então, veja que o entender de Paulo está dizendo que se reconhecesse, tivesse a sabedoria de reconhecer que Jesus era Deus, que Jesus é o Salvador do outro mundo, não
tinha matado Jesus, aquele povo de antigamente. Só que ao contrário, mataram Jesus, crucificaram ele. Então é questão da gente pôr em prática, dia após dia, orações, jejum, penitência, para a gente ter discernimento, para a gente não estar vivendo a vida dizendo que é sabedoria, pensando que é sabedoria de Deus e é terrena. A gente tem que ter a sabedoria do céu. Essa sabedoria a gente não pode perder, a gente tem que buscar para ter. Porque você tendo a sabedoria do céu, você vai ter a sabedoria de ser um pai bom, de ser um esposo bom, de ser um homem trabalhador, de ser um homem honesto, de ser um cristão fiel, de seguir os mandamentos. Quando você não tem esta sabedoria, você não consegue ser um homem fiel, você não consegue ser um marido bom, você não consegue ser um pai bom, você não consegue ser um homem honesto, você não consegue seguir os mandamentos. É isso aí. Você, mulher, você quer saber, que você quer ter um casamento espetacular, radical, não sem problema, mas com problema, mas é problema leve e resolvido logo, você tem que ter sabedoria de entender que Deus tem que estar no centro das suas atenções. Primeiro é Deus, segundo Deus, terceiro Deus. Ou seja, quando você começa a botar Jesus no centro, amar Jesus com profunda clareza, com profunda intimidade, você vai ser uma esposa boa, uma esposa amável, vai ser uma dona de casa amável, agradável, vai ser uma mãe espetacular, você vai ser uma filha para os seus pais, desejável, uma filha que honra. Então, tudo isso aí, uma mulher honesta que não trai o marido, uma mulher que não veste roupas desagradáveis para chamar a atenção dos homens. Quando você bota Jesus no centro, tudo isso aí é sabedoria, você vai ter essa sabedoria e discernimento. Então, primeiro de tudo, não é seu esposo, não é seus filhos, não é sua filha, não é seu pai e sua mãe, é o próprio Jesus. É o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. É esse primeiro mandamento que você coloca na sua mente, você mulher e você homem. Porque quando você amar a Deus sobre todas as coisas, você vai saber amar o próximo como a si mesmo. Por isso que muita gente não entende essa sabedoria. Porque eu digo assim, ó, visite o Santíssimo Sacramento. Procure visitar o Santíssimo Sacramento. Gente, é uma experiência radical. É uma experiência que o demônio odeia. Com todas as letras. Quando você começa a ter intimidade com Cristo no Santíssimo Sacramento. Ele não quer que você tenha. Mas quando você aprender, você vai ver a sabedoria que eu estou lhe dizendo agora. Que você vai começar a ter. Porque você vai olhar o seu marido, para sua esposa com outro olhar. Você vai tratar seu marido, sua esposa com outro tratar diferente de cristão. Você vai respeitar seu marido, seu esposo com outro respeito. Vai saber qual é o seu lugar na sociedade, qual é o seu lugar no casamento, no matrimônio, qual é o seu lugar, no lugar que você deve ir, tanto você homem, tanto você mulher. Não é toda conversa que você mulher deve ter com outras mulheres, não é toda conversa que você homem deve ter com outros homens. Então tudo isso é sabedoria que Deus vai te dar através da adoração ao Santíssimo Sacramento, através de oração, de jejum, de penitência. Então São Paulo é muito claro nessa questão. Só tem essa sabedoria quem procura o Evangelho, quem procura a santidade. Porque aqueles grandes não têm essa sabedoria. Os doutores da lei, os mestres da lei. Essas pessoas não têm essa sabedoria. Porque pensa que sabedoria é aquela que é mais esperto do que o outro. Eu sei mais do que ele. Eu sei mais do que ele. Sabedoria, eles acham que é sabedoria, mas não é. Sabedoria é que você compreende que você é igual a todos iguais. Não tem diferença entre nós.